Na democracia brasileira dos três poderes, tem sido cada vez mais frequente que decisões do Executivo sejam questionadas pelo Legislativo. Aliás, o próprio Congresso Nacional tem se visto diante de divergências incontornáveis com decisões do Palácio do Planalto e entre os próprios parlamentares na interpretação de seu regimento interno. A crise quase que institucional desses dois poderes, não raro, tem sempre terminado com um recurso cada vez mais frequente de sempre se consultar o Supremo Tribunal Federal. Aliás, a judicialização tem sido uma prática muito recorrente de toda a sociedade brasileira. Tramitam no país atualmente quase 100 milhões de processos. Na democracia brasileira dos três poderes, com a Constituição de 88 ainda por ser regulamentada em muitos de seus artigos, é a justiça que tem se mostrado como poder de fato. A última instância, mesmo que tardia, para permitir ao país avançar. Ministro Edson Fachin, obrigado por o senhor ter nos recebido. A Constituição brasileira está precisando ser interpretada a todo momento, as coisas não estão claras, porque esse caso do impeachment, por exemplo, que o senhor concedeu liminar, de novo não se sabia, mesmo com a possibilidade, ou com o pedido, com o clamor, com a apresentação de juristas de argumentação lógica, baseada em fatos de que a presidente pode sofrer um impeachment, não se tinha ideia, e o senhor está trabalhando nisso, o senhor já me falou, de como seria o rito processual do impeachment, em que momento ela pode ser afastada ou se não pode ser afastada, da formação das comissões, em que momento a defesa se dará, qual o prazo para essa defesa. Ou seja, eu tinha uma previsão de impeachment, mas não tinha a previsão de como isso poderia se dar, embora já tenhamos tido uma experiência de impeachment não muito longínqua, o caso do presidente Collor foi em 92. A Constituição brasileira é complexa demais ou ela é mal explicada? A Constituição brasileira é que é jovem, né? De 88. Jovem, nós temos uma Constituição de 20 e poucos anos, nem completou 30 anos. Ela é, na verdade, um exemplar muito produtivo da síntese de um conjunto de aspirações nacionais, algumas até contraditórias entre si. Mas é o documento rico que nós temos, não precisamos de outra Constituição, precisamos, aliás, de efetivar essa que nós temos. E a regra básica a seguir em relação aos poderes é que cada um dos poderes atua na sua esfera respectiva. Ou seja, a regra é a regra de uma distância respeitosa que a Constituição denomina de independência entre os poderes. Essa hipótese da imputação que se faz de um crime de responsabilidade a presidente da República, o Supremo, neste caso, ele é chamado a fixar o sentido e o alcance das regras do jogo, mas ele não deve entrar no juízo político ou no juízo do mérito sobre as regras do jogo, nem nas questões que são internas aos poderes. Isto diz respeito ao limite e autonomia de cada um desses poderes. O Supremo, a rigor, não irá, nem poderia fazer nenhuma criação de rito. Ele irá, na verdade, estabelecer o procedimento que deriva desta lei à luz de uma filtragem constitucional. Porque aqui o Supremo irá conjugar a Lei de 1950, a Constituição Federal de 1988, o regimento interno da Câmara dos Deputados, o regimento interno do Senado Federal e o Código de Processo Penal. Esta base legislativa será objeto de uma interpretação à luz da Constituição e alcançará atos eventualmente já praticados, atos em curso e indicará os atos futuros, para num pronunciamento que alcance do princípio ao fim do procedimento, o Supremo já fixe as balizas do seu entendimento constitucional e permita que o processo continue e vá até o seu final, sem que haja uma mácula, sem que se diga que direitos e garantias não foram preservados. Porque o impeachment é um mecanismo que faz parte da vida democrática, está na Constituição brasileira e, portanto, merece ter o seu lugar de dignidade como instrumento de imputação de um crime de responsabilidade preservado, e é isso que o Supremo Tribunal Federal está a fazer. Portanto, por uma razão de cautela
e de segurança jurídica, acabou se chamando para o Pleno do Supremo Tribunal Federal um pronunciamento sobre o ponto e sobre o procedimento como um todo. Isso o senhor vê com bons olhos, essa tentativa de deixar claro o que é legal e o que é legal de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, para que o processo não sofra uma contaminação? A mesma coisa do chamado mensalão, né? Ação Penal 470, popularmente chamada de mensalão. Todo o esforço do Supremo, e eu como presidente me esmerei nisso, todo o esforço foi no sentido de assegurar legitimidade ao processo. Não é? O Supremo decidir com equidistância, nem praticando o direito penal do inimigo, porque o direito penal do inimigo condena por antecipação, o judiciário se torna não judiciário, mas justiceiro, o que é um desbordamento, uma disfunção. Nem direito penal do inimigo, que condena por antecipação, portanto, nem direito penal do compadrio, que absolve por antecipação. É um direito penal leniente. Aliás, é um judiciário leniente e até cúmplice, não é? Então, nem rajas de sangue no olho, nem ramalhete de flores nas mãos. Não é? Equidistante, equilibrado. E foi assim que o Supremo fez. E agora o papel da Câmara dos Deputados, dessa comissão especial, não é, na Câmara dos Deputados, e se a coisa avançar e chegar até o Senado, o que se tem a fazer é a equidistância, é o equilíbrio, é a legitimidade. Se essa legitimidade for desobedecida, o judiciário está ali de plantão para restaurar, dar um freio de arrumação no processo e no procedimento, não é? De modo a legitimar tanto o processo como o procedimento do chamado impeachment. O papel do judiciário é esse mesmo. Ele está ali, não é? À espera, no aguardo de que alguém bata a sua porta. Por isso que toda hora o Supremo está sendo chamado a mediar esse conflito, é isso? Fica como um poder moderador e que ele não falte à nacionalidade e que cada qual dos integrantes perceba a envergadura da cadeira ocupada. Está tudo dentro do esquadro. Olha, desde que se preserve a democracia, desde que se preserve essa Constituição, não é, consagradora da democracia e da teoria da separação dos poderes, na base da harmonia e da independência, desde que não se dê pedalada constitucional, desde que não se pule a cerca da Constituição, tudo se resolve. O momento atual do país lhe chama mais atenção do que outros momentos? Nós temos uma sucessão de crises e instabilidades no Brasil desde a redemocratização. Talvez seja esse o processo natural. Nós estamos formando essa democracia ainda jovem do país. Esse momento o senhor considera, esse momento de crise política e crise econômica causada por uma crise política, pelo menos na avaliação da maior parte dos cientistas que hoje versam para tentar entender o país, esse momento lhe chama mais atenção do que outros ou já passamos por piores nesse processo de redemocratização até aqui? Olha, os tempos são estranhos e eu não esperava vivenciá-los. São estranhos porque nós temos o abandono a princípios, perda de parâmetros, o dito passa pelo não dito, o certo por errado e vice-versa. Há uma inversão muito grande de valores. Há um esgarçamento das instituições. O Brasil praticamente está parado. Nós não temos governo porque a chefia do executivo não consegue implantar medidas visando combater a crise que repercute na mesa do trabalhador, que é a crise econômica financeira. E estamos em um impasse. Vamos ver agora como ficaremos, tendo em conta o processo de impeachment, se julgado procedente ou não, e o almejado entendimento que não está havendo entre executivo e legislativo. Há uma crise. A crise brasileira é, na origem, ética. É ética. Há muito assalto ao erário, ao patrimônio público, não é? Há recursos de origem, ora direta, ora indiretamente, de origem pública.
não é? Parece até que há um gosto mórbido de enriquecer, mas enriquecer às custas do erário. É ético, né? O princípio da moralidade, que está no artigo 37 da Constituição, começa, não é, a ser visto pela população como um dever dos administradores, dos governantes, e um direito dos administrados, dos governados. Nós já sabemos que a moralidade é um direito da cidadania, da população, da coletividade. Mas parece que os governantes e administradores ainda não entenderam que a esse direito nosso corresponde o dever de um governo e de uma administração sob pautas rigorosamente éticas. Outros povos já amadureceram para a compreensão e prática, na compreensão da imprescindibilidade da ética no ponto de partida das coisas. Por exemplo, Thomas Jefferson foi o terceiro presidente norte-americano. Ele governou de 8 anos, de 1801 a 1808. E ele, numa frase lapidar, disse tudo. Ele disse: a arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Olha que compreensão maravilhosa das coisas. Eu nunca vi um governante brasileiro dizer algo parecido. Diante desse cenário, o senhor que está há tanto tempo acompanhando a vida do país, aqui diretamente do Supremo especialmente, o senhor vê uma possibilidade de um cenário de um pouco de mar de almirante, céu de brigadeiro, alguma coisa do gênero, num futuro breve? O impasse é que não pode continuar, mesmo porque a paciência tem limite, e me refiro à paciência dos cidadãos em geral. Enquanto houver esse impasse, e me refiro ao impasse considerado executivo nacional e legislativo nacional, a crise econômica financeira, que tanto repercute na mesa do trabalhador, considerado o desemprego e também a ameaça de volta à inflação, estará se aprofundando. A Constituição veio e criou 2 blocos de instituições públicas. O primeiro bloco, as instituições que governam, poder legislativo e poder executivo. Instituições públicas encarregadas do governo da polis. Muito bem. O segundo bloco de instituições públicas, o bloco das instituições que não governam, mas elas impedem o desgoverno. Aí você está vendo Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas da União. Esse segundo bloco impeditivo do desgoverno está funcionando razoavelmente bem. Então a vaca não vai para o brejo, né? E as crises tendem a se resolver. É o nosso alento. O país tem jeito. São 30 anos apenas de democracia. Essa Constituição tem apenas 27 anos. O corpo social do Brasil pode estar tremulando, mas ele respira e respira bem. Porque feliz da sociedade que pode ter um legislativo que A ou B possa certamente fazer uma crítica aqui ou acolá, mas é um legislativo que não pode ser acusado de inerte, está procurando cumprir as suas funções, tanto é que o processo de impedimento principiou. Surgiram dúvidas, o judiciário agora vai cumprir o seu papel, e de um executivo que vai responder diante desse procedimento perante o crime que lhe está sendo imputado. Eu acho que o Brasil vai sair dessa encrenca, dessa enrascada, muito mais forte. A classe política vai entender que quem não se enquadrar nos moldes da Constituição não tem futuro.